Vamos seguir então, pessoal, com o noticiário aqui, trazendo outras notícias dessa terça-feira para vocês, porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, se aposentou hoje, então, com essa saída do STF. Lewandowski afirmou hoje, inclusive, numa entrevista à Globo News, que tem uma expectativa desse ministro que vai substituí-lo na corte, e que esse ministro ele precisará respeitar a Constituição, ter coragem e suportar pressões. Ele deu essa declaração numa entrevista à Globo News hoje. A gente separou uma aspas da fala do ministro Ricardo Lewandowski e vai mostrar para vocês. Está aí, olha só. Abre aspas, independente de gênero, cor e raça, quem vai substituir precisa respeitar a Constituição, ter coragem e aguentar pressão. Foi o que disse Ricardo Lewandowski hoje, então, nessa entrevista à Globo News. Vamos chamar o nosso time de volta aqui para a tela, Carlos Graeb e também o Duda Teixeira, para fazer uma análise sobre esse assunto. Graeb, Duda, quero começar contigo, então, agora. Comecei as outras duas análises com o Graeb, quero falar com você sobre essa questão. Claro. Eu falo, mas sabe que o texto mais legal aí sobre o Lewandowski, quem escreveu foi esse senhor aí, Carlos Graeb, né? Os bons serviços prestados. Bom, eu não acho... Eu abri as duas outras análises com o Graeb, aí agora eu digo, não, vamos chamar o primeiro aqui para falar. Vamos lá. Mas, enfim, o Lewandowski não tem nada para dizer sobre quem deve ou não substituir ele. Não é a função dele, isso aí é o presidente que tem que decidir e o Senado depois que tem que aprovar ou não, né? Ele estava até fazendo reuniões aí com o Lula sobre esse assunto e, assim, está totalmente fora das funções de um ministro do STF. Ele fala em defender a Constituição, óbvio, né? E esse é o principal papel do STF, é ser o guardião da Constituição. Ele fala em ter coragem. Lewandowski é um cara que teve muita coragem, né? Em defender aí, principalmente os corruptos, né? E ele aguentou muita pressão, né? Mesmo na época do mensalão, ele trabalhou muito aí até para atrapalhar o julgamento. Vamos lembrar, né? O Lewandowski sempre, ou quase sempre, aí, teve esse perfil garantista, que foi principalmente para defender o PT e vários aí réus nos processos diversos do mensalão e da Lava Jato. Lembrando que ele foi indicado para esse posto porque a família dele era amiga da família da Marisa Letícia, a ex-mulher do Lula. Então, ele entra aí por uma questão meio familiar nesse posto, que é um dos... enfim, é a Corte Suprema do Brasil e acaba meio que cumprindo a função para a qual ele foi nomeado, né? Graeb. Pois é, Kenzo, quando o Lewandowski fala em cumprir a Constituição, né, eu fico dá uma balançada assim, né? Porque muito se fala do ativismo do Supremo, e de fato o Supremo toma decisões que às vezes vão além, né, daquilo que você esperava, daquilo que parece estar escrito na lei. Mas um dos casos mais flagrantes de desrespeito à letra da Constituição foi de responsabilidade do senhor Lewandowski no julgamento do impeachment da Dilma, né? Naquele julgamento, o artigo 52 da Constituição diz que a pena por crime de responsabilidade para um presidente que sofre um impeachment é a perda do mandato a palavra é com inabilitação para o exercício de cargos públicos por 8 anos. Então não tem dúvida, são as duas coisas. E o Lewandowski deu um jeito de transformar essa frase, que é absolutamente clara para qualquer falante do português, em uma coisa que podia ser dividida em duas. Foi o famoso fatiamento da pena do mensalão, do impeachment, né? Ou seja,
A Dilma perdeu o cargo, mas não foi inabilitada. Quem a inabilitou foi, nas eleições seguintes, foi o próprio eleitorado, que ela nem conseguiu virar senadora lá por Minas Gerais como queria. Mas, assim, esse caso é tão escandaloso, é uma leitura tão absurda da Constituição, que dá raiva. Dá raiva ouvir um ministro que está se aposentando dizer que o seu substituto precisa cumprir a Constituição. Tivesse ele cumprido, teria feito um serviço melhor. Acabou também, agora, de sustar a lei das estatais. O Congresso brasileiro, às vezes, tem tanta dificuldade para sanar, né, para sanitizar o nosso ambiente político, e quando consegue fazer isso, vai lá o Lewandowski e susta a regra que proíbe políticos de assumirem cargos em estatais. Cria lá uma quarentena, né, de 3 anos para quem trabalha em eleições, para quem teve cargo de mandato em partidos. Ou seja, os deputados resolvem tomar uma decisão para restringir os seus próprios privilégios. E olha que isso é raro, raro pra caramba. E daí vai lá o Dom Lewandowski, vamos sustar isso aí, depois a gente vê. Cara, já vai tarde. E o objetivo, né, Graeb, somente para permitir que o PT possa encher aí as estatais com né? É esse o objetivo, porque não existe outra razão para ele ter feito isso. Exatamente.